que Ele seja eternamente louvado. Tem umas palavras difíceis que a gente ouve poucas vezes, e eu estava aqui ouvindo a ministração de Daniel e sendo abençoado e participando, e aí eu lembrei de uma palavra dessas difíceis que a gente lê em teses e dissertações. É a palavra prolegômena. Prolegômena significa aquilo que se diz antes de dizer o que se veio dizer. É um pré-logos. Logos é a palavra. E antes dessa palavra eu quero dizer essa outra palavra, essa prolegômena. E aí eu tenho duas coisas que vieram ao meu coração. A primeira que eu quero compartilhar com vocês foi quando Sérgio Patriota chegou, e aí eu olhei para ele e disse: Sérgio, tudo firme? Aí ele disse: firme, firme. Aí eu expliquei para ele como é que a gente responde a essa pergunta. Rubens, vê se tu acha aí na internet uma imagem que talvez muitos de vocês já tenham visto. É a imagem de uma mão, e na palma desta mão um bebê, um feto, uma criança bem pequena. Já viram? Quem já viu essa foto na internet? Então a maioria de vocês já viu, mas se Rubens achar, vai ajudar. Nossa vida está na palma da mão de Deus. A nossa firmeza não vem das nossas pernas, nem dos nossos pés, vem da mão que nos sustenta. Quando eu pergunto a você se está firme, a tendência sua, minha também, é consultar as pernas. E aí eu fico assim, minhas pernas, meus pés, e eu nunca me sinto muito firme. Mas para de fazer isso. E a partir de agora, quando alguém perguntar a você, tudo firme? Você está firme? Você lembra do quê? Da mão que lhe sustenta. Sim, Deus é fiel, a sua fidelidade é para sempre, e eu estou nas mãos de Deus, e nada pode ser mais seguro, mais firme, mais irremovível, mais inabalável, mais inatingível do que aquela mão que me sustenta. Aí Sérgio emendou um negócio lá e disse assim: então pastor, sabe o que eu acho? É que eu não estou na mão de Deus assim não. Eu acho que Deus fechou um pouquinho assim só para me proteger, só para me guardar, só para que eu me sinta nele mais seguro. Eu digo, eu estou nessa aí, meu irmão, é isso mesmo. Estamos firmes nas mãos do Senhor. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos guarda. A segunda prolegômena, antes de dizer o que eu vim dizer, Daniel estava falando sobre contrição, confissão, leu conosco e cantou conosco o salmo. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos pelo meu constante gemido de dia e de noite, porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. É isso aí, esse sou eu, olha a minha cara ali. E essa mão que me protege, essa mão que me guarda é a mão do Senhor. Amém. Meu coração tem paz. Deixa eu dizer uma coisa a você. Quando você confessa o seu pecado, você não diz nada de novo a Deus. É verdade ou não é? Você acha, Celci, que quando você confessa o seu pecado, Deus faz... Oh! Será que Deus toma um susto? Eita! Que coisa! Ou diz como a gente diz às vezes, nunca imaginei que você faria isso. Não. Quando a gente confessa os nossos pecados a Deus, a gente não diz nada de novo, mas algo novo acontece. A gente não diz nada de novo. Deus não fica sabendo porque eu disse, mas algo novo acontece. 3 coisas novas. Pedro, tu presta atenção agora, porque 3 coisas novas acontecem quando eu confesso a Deus os meus pecados. Primeira coisa nova, a minha consciência fica sabendo
que Deus sabe. Porque sabe, às vezes, eu sei, Ele sabe, mas eu não tenho consciência que Deus sabe. Segunda coisa nova que acontece, o meu arrependimento vira voz. O meu arrependimento vira voz. E eu digo a Deus, Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu sei, a minha consciência sabe o que eu fiz, mas há algo novo que aconteceu em mim, que não tinha acontecido antes. Me visitou, obra do teu Espírito no meu coração, o arrependimento. Em terceiro lugar, passo mais difícil de todos, Pedro. E não, a confissão não se torna plena, Daniel, se o terceiro passo não acontecer. Qual é mesmo o primeiro passo? A minha consciência sabe que Deus sabe. O segundo passo, o meu arrependimento ganha voz e se expressa a Deus. Mas o terceiro e o mais difícil dos passos, pela fé, eu recebo o perdão de Deus. Esse é o passo mais difícil. Thomas, há pessoas que seguem o caminho da fé e do Evangelho há décadas, mas ainda não creram que foram perdoadas por Deus. Isso é um lance de fé, está entendendo? Eu preciso crer no perdão de Deus. A minha consciência sabe que Deus sabe, eu verbalizei o meu arrependimento, mas isso não basta, isso não fecha o ciclo. Para fechar o ciclo, o que é que tem que acontecer? Eu me aproprio pela fé do perdão de Deus. Significa que, tendo Deus perdoado, aquilo que eu fiz e o que aconteceu efetivamente não vai ser mais demandado de mim, nem nesta vida, nem noutra vida. Nem aqui, nem nos céus. Deus demandará de mim aquilo que Ele me perdoou. Porque diz a palavra que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Como é que é o restinho? Quem lembra? Da maioria dos pecados? Dos pecados menos graves? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, preste atenção, Naim, de toda a iniquidade. Como foi mesmo? De toda a iniquidade. Não dos pecados, mas de toda a iniquidade, de todos os meus erros. Qualquer que tenha sido ele. Quando eu, arrependido, confesso diante de Deus, então aquilo que era sequidão de estio vira chuva seródia, vira chuva no tempo próprio e bom, quando já não se espera chuva. Essas eram as prolegômenas. Agora vamos ao que eu vim dizer. Abra sua Bíblia comigo. Marcos, capítulo 1. Se você tiver com uma dessas Bíblias, é a página 997. Marcos, capítulo 1, página 997. Eu queria ler, na verdade, a partir do versículo 40. Marcos 1, versículo 40. Geraldo, essa é uma história que acontece quando Jesus está passando um período de pregação na Galileia. Ele esteve em Cafarnaum. Em Cafarnaum pregou na sinagoga. Na sinagoga de Cafarnaum, um homem possesso de espírito maligno se manifestou e ele libertou aquele homem. Depois ele sai de Cafarnaum e sai pelas aldeias, cidades e povoados daquela região ao redor do Mar da Galileia, do Lago de Genezaré, que é chamada de Galileia dos Gentios. Num desses lugares, numa dessas caminhadas de aldeias e cidades, no meio do caminho, numa região desértica, numa região sem povoado, lhe aparece um homem. Versículo 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido,
estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Foi num desses lugares ermos que Jesus encontrou esse leproso. Obviamente ele não morava em nenhuma aldeia, não morava em nenhuma cidade, porque os leprosos, sendo a lepra uma doença infecto-contagiosa, eram banidos, eram exilados, eram mandados para fora das cidades. Num desses lugares ermos, entre uma aldeia e outra, entre uma cidade e outra, ali apareceu este homem. De certa forma, a gente caminha por lugares ermos. Eu vi esses dias um vídeo muito interessante, uma entrevista para o Café Filosófico do Zygmunt Bauer. E ele comenta o seguinte, ele diz assim: um colega meu me falou que num dia ele fez no Facebook 500 amigos. Eu tenho 70 e poucos anos e nunca fiz 500 amigos. As pessoas têm muitos amigos e vivem sós. E estão sozinhas. Caminhando por lugares ermos. Eu queria orar pedindo a Deus que ilumine os nossos corações. Sensibilize os nossos corações para a sua palavra e nos dê graça. Ó Senhor Deus, Deus de amor e de poder, manifesta no Senhor o teu cuidado por nós, achando-nos nesses lugares ermos e solitários, nos quais temos errado, nos temos caminhado, temos nos perdido. Ó Deus, que a luz do teu Espírito esteja aqui conosco, para dar a cada um de nós o teu amor, a renovação de nossa relação contigo, em nome e para a glória de teu Filho, Jesus. Amém. Rapaz, dizer um negócio a vocês. Ontem eu passei por uma cena patética. Terrível, terrível. Que coisa. O Thomas marcou para almoçar comigo. Eu fui almoçar com o Thomas num restaurante que fica aqui do lado. Vejam que vexame. Fui almoçar com o Thomas num restaurante aqui do lado. E no meio do nosso almoço, eu fui contar a Thomas um filme, Débora. E você sabe que quando eu conto um filme, eu conto o filme, não é verdade? E aí comecei a contar o filme a Thomas. O filme é esse aqui. É o Cid. Um filme com Charlton Heston e Sophia Loren. Filme antigo, muito velho. Aí eu fui contando o filme. E eu comecei a chorar. Eu contava o filme e chorava, me emocionando com aquilo que eu contava para Thomas. E de tanto eu chorar, e de tanto estar emocionado, Thomas, do outro lado, começou a chorar também. Agora imagina, 2 marmanjos num restaurante, sentados numa mesa, conversando com outros, 2 chorando. Que cena. Depois eu fiquei pensando, mas que coisa mais patética. Que coisa. A gente chorava, e eu falava, e eu contava a história, e todos ouviam chorando, e eu chorando, contava as histórias desse filme para ele. É um filme lindo. A gente já assistiu, lembra, Celci, na sua casa, a gente assistiu juntos e tal. Eu não vou contar o filme todo, viu, Débora? Vou contar só um pedaço. Vou contar só um pedaço para vocês, um pedaço que me interessa para a noite de hoje. Havia uma suspeita, depois da morte do rei de Espanha, que o filho mais novo tinha assassinado o filho mais velho para assumir o trono.
Era natural que o filho mais velho assumisse o trono, mas ele morreu antes de ser coroado. E todas as suspeitas incidiam sobre o príncipe caçula. No dia da coroação, todos se ajoelharam diante do rei, menos Rodrigo de Bivar. Guerreiro, general, campeão do rei, mas não se ajoelha. Então o rei olha para aquele único homem de pé e lhe pergunta: por que tu não te ajoelhas? E Rodrigo lhe diz: ninguém aqui tem coragem de assumir e de dizer, mas todos suspeitam que você matou o seu irmão. Você não será rei do coração deste povo enquanto não se afastar toda dúvida de que você não o matou. Eu me ajoelharei na sua presença se você, com a sua mão direita sobre a Bíblia, jurar que não matou seu irmão. Aquele constrangimento geral, o rei em vermelho, mas admite, aceita a proposta de Rodrigo e coloca a mão sobre a Bíblia e diz: eu juro que não matei o meu irmão. E quando ele está pronto para tirar a sua mão, Rodrigo segura a mão dele sobre a Bíblia e diga: e não ordenei a sua morte. E aí ele diz: e não ordenei a sua morte. Puxa a mão. Quando ele puxa a mão, Rodrigo se ajoelha diante dele. No dia seguinte, Rodrigo é banido. É mandado embora do reino. E ele vai, montado em seu cavalo, com uma mula que carregava poucas coisas que ele tinha, e vai embora, deixando para trás as suas terras, toda a propriedade que fora tomada, os títulos, tudo tomado pelo rei. E ele vai, encontra um homem leproso. Sinos indicavam o fato da sua presença. Ele mal levanta a cabeça e pede ao transeunte um pouco d'água. Rodrigo desce do seu cavalo e lhe oferece o seu cantil. O leproso, sem levantar a cabeça, diz: obrigado, meu Cide. Rodrigo diz: como você sabe meu nome? E o leproso responde: só há um homem na Espanha capaz de humilhar um rei e de servir o seu cantil a um leproso. Ele toma a água do leproso, serve o leproso, mal se levanta para seguir a sua jornada, quando lhe aparece a sua amada, e uma parte linda da história acontece, que eu não vou ter tempo de contar. Soldados de Rodrigo se sentem exilados com ele. Lhes são fiéis, o acompanham para o exílio. Não apenas os soldados cristãos que ele comandava, mas também os soldados mouros que a ele se tornaram fiéis e leais. Rodrigo enfrenta uma guerra, uma luta severa numa cidade da Espanha e toma a cidade, conquista a cidade. Quando ele entra e sobe no palácio real, todos os seus generais lhe dizem: toma a coroa, proclama-te rei, tu és o nosso rei. Ele recebe a coroa, levanta a coroa e diz: só pode haver um rei na Espanha. Eu tomo esta cidade em nome do rei. E manda a coroa para o rei. Ninguém entende aquilo. Há uma frase de um amigo de Rodrigo que diz assim: nunca houve um súdito como este. Quem dera houvesse um rei que lhe merecesse. Ele manda a coroa para o rei recebe a coroa e diz: quais são as condições? E o emissário de Rodrigo diz: não há condições, nenhuma condição. Ele só mudou a coroa. Estranhamente, ao invés de se sentir agradecido,
ele decide perseguir ainda mais Rodrigo e manda prender a esposa de Rodrigo e as suas 2 filhas numa masmorra. Quando Rodrigo sabe da notícia, já estava enfrentando o exército contra a Espanha numa outra grande e estratégica cidade. Há um cerco naquela cidade de mais de um mês. A cidade está pronta para cair. Quando ele soube da notícia que sua mulher havia sido presa e suas filhas estavam na masmorra, e ele diz assim: não sou eu um homem também? E decide deixar tudo para salvar a sua família. Felizmente, amigos soltaram a esposa e as filhas dele, e ele encontra no meio do caminho e volta à cidade. Há uma grande batalha. Rodrigo luta pela Espanha. Nessa batalha ele é ferido, na primeira batalha. Uma flecha atravessa o seu peito. Ele cai. Os generais o tomam, o socorrem, levam para dentro do castelo. E o quadro é gravíssimo. Ele está à porta da morte. O médico lhe diz o seguinte à sua esposa: há 2 alternativas. A gente pode tirar a flecha e ele vai ter uma grande hemorragia, mas pode sobreviver. Se nós não tirarmos a flecha, certamente ele morrerá. Tudo caminha ali. A decisão dela é tirar a flecha, porque havia uma expectativa de vida para Rodrigo se ela tirasse a flecha, quando chega um informante. E Rodrigo pergunta: como está o ânimo dos soldados? E aí o informante diz: os soldados estão felicíssimos, contentes, todos vão amanhã para a batalha dar tudo de si. E Rodrigo diz: você nunca soube mentir. E ele baixa a cabeça e diz: todos acham que você está morto. Todos acham que você morreu. Pior, não apenas nós, os nossos soldados acham que você morreu. Os nossos inimigos também acham que você morreu. Rodrigo, com a sua última força, dá uma chave de braço, dá uma pescoçada assim naquele informante e diz: me leve lá fora. Ele vai lá para fora, olha para os soldados e grita: amanhã, no nascer do dia, nós cavalgaremos juntos e batalharemos e venceremos. Eu estarei à frente de vocês no campo de batalha. O ânimo de todo o exército revigora-se, vendo Rodrigo firme e vivo. E ele entra. Cai. Sua mulher o acode. Ele olha nos olhos dela e lhe faz um pedido: amanhã, vivo ou morto, eu estarei sobre o meu cavalo e lutarei essa batalha. Ela fica perplexa. E ele diz: você jura? Jura que amanhã, vivo ou morto, eu estarei no meu cavalo e lutarei essa batalha? Ela não sabe o que dizer. Ela diz: não me peça isso. Eu não posso, isso não é justo comigo. Nesse momento, entra o rei, arrependido de seus erros, arrependido de suas loucuras e de sua injustiça, vem para ajudar Rodrigo naquela batalha decisiva. Quando ele se aproxima do leito de Rodrigo, ele se ajoelha, ele faz a menção de se ajoelhar. Rodrigo segura o seu braço e diz a ele: o meu rei não se ajoelha diante de homem nenhum. O meu rei não se ajoelha diante de homem nenhum. O rei via em Rodrigo um verdadeiro nobre. Ele sentia que precisava se ajoelhar.
E aí uma cena linda, quando Rodrigo olha para o rei e diz a ele: amanhã eu lutarei ao seu lado, eu estarei junto de você, não tenha medo de nada, eu estarei com você, do seu lado, e nós venceremos essa batalha. Diz isso ao rei, se vira para a mulher e pergunta: jura? Ela diz: juro. Corta a cena, aparece o outro dia de manhã, Rodrigo sendo posto sobre o cavalo. Uma estrutura metálica sustenta seu corpo. As rédeas estão nas suas mãos. O cavalo de seus amigos e o do rei ao seu lado. Ele cavalga, já sem vida, mas presente, diante do exército que acredita. Abrem-se os portões. Quem o exército inimigo vê cavalgando em primeiro lugar? Quem? Os generais, o rei? Rodrigo de Bivar. Não apenas cavalga contra eles. O exército inimigo desbarata-se diante dele e ele marcha em frente. Débora já foi. É assim que termina o filme. É assim que termina o filme. Rodrigo, morto e vencedor. Vocês lembram de alguém? Morto e vencedor. Vocês lembram de alguém cavalgando diante de nós? Morto e vencedor. Mais do que Rodrigo, porque o nosso rei ressuscitou. Bem, eu contei tudo isso só para dizer uma coisa. Eu acho que você nunca se ajoelhou. Eu acho que você nunca se ajoelhou para orar. Porque quando a gente se ajoelha para orar, geralmente a gente pensa que é uma posição de oração. Não é verdade? O cara vai lá e se ajoelha. Você acha que é isso? Versículo 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos. Esse homem se ajoelhou, não num ato burocrático, formal, sem vida. Esse homem estava diante daquele que tinha poder para lhe curar. Ele estava diante de um rei, por isso ele se ajoelha diante desse rei. Ele está diante de alguém imensamente superior a ele mesmo, e num ato de reconhecimento da presença dele, ele se ajoelha. Eu não sei se você um dia se ajoelhou para orar. Porque quando nós nos ajoelhamos, como quem senta, como quem deita, como quem se põe de pé, isso não significa se ajoelhar. Se ajoelhar significa manifestar a consciência de que há entre nós um rei, aquele que é maior do que eu, aquele que é Senhor, aquele que é soberano, aquele que é imensamente poderoso, aquele que em querendo pode transformar as nossas vidas. Aquele homem se aproxima de Jesus e se ajoelha, mas aquele não era uma ajoelhada dessas nossas, não. Me lembra aquela história do G.C. Quirino. Não era um Schwarzenegger desse daqui do sertão, não. Era para valer. Aquele homem ajoelhado era um homem diante daquele que pode. E veja que frase maravilhosa ele diz. Que teologia linda, Daniel. Ele chega e diz assim: se quiseres, podes purificar-me. Ele tem uma necessidade, ele tem um desejo, ele tem um pedido. Ele está leproso, mas ele afirma, em primeiro lugar, que a cura dele
está na vontade de Cristo. Ele diz: se quiseres, se tu quiseres, podes purificar-me. Preste atenção o que essa frase contém. Ela contém aqui algumas realidades para as quais a gente tem que se despertar. Em primeiro lugar, esse é um homem que crê no poder de Cristo para curá-lo. Sim ou não? Isso está presente na afirmação dele ou não? Você acredita no poder de Cristo para curar você? Aquele homem acreditava. Em segundo lugar, esse homem que acreditava no poder de Cristo para curá-lo, sabia que não era uma questão de poder, era uma questão de querer. E ele se coloca submisso diante da vontade de Deus, diante da vontade de Jesus, diante da vontade do Senhor, diante de quem ele se ajoelhara. Ele disse: se quiseres, tu podes. Ao que Jesus responde: eu quero. Mas eu acho lindo o fato de que esse cara não era da teologia da prosperidade. Esse cara não ficava dizendo: eu ordeno, eu vou ser curado, eu declaro, eu proclamo, eu determino a minha cura. Esse cara é um cara que se coloca de joelhos diante do Senhor, sabe que Ele pode curá-lo, sabe que Ele pode purificá-lo, mas diz: se quiseres, se tu quiseres, se for da tua vontade, se de algum modo tu te compadeceres de mim, eu sei que tu podes purificar-me. Mas sabe o que me chama mais atenção, Palha, nessa história toda? É uma informação meio elíptica, meio oculta nessa história. Porque qual era mesmo o problema daquele cara? Alguém lembra? Ele tinha lepra. Lepra é uma doença. Mas na cabeça dele, o que mais machucava ele não era estar doente, era estar impuro. Quando ele diz: se quiseres, podes purificar-me, ele está, e talvez isso passe desapercebido numa leitura mais desatenta, ele está se referindo a uma dimensão religiosa. Ora, aquele indivíduo, no dia em que descobriu lepra, no dia que foi detectada a enfermidade, ele foi declarado impuro. Ou seja, ele foi declarado não próprio, não capaz, não habilitado, sem condições para adentrar o templo, para viver em coletividade. Ele foi declarado impuro. Era como se nós disséssemos a alguém que você não presta mais para estar com outros seres humanos. Você só pode, por causa disso que te aconteceu, você só pode viver com outros que tais, outros iguais a você. Gente, o grande problema desse cara não é: se quiseres, podes curar-me. O grande problema desse cara qual era? Se quiseres, tu podes me readmitir, me reabilitar à vida social. Se tu quiseres, eu posso voltar, eu posso reingressar. É isso que lhe machuca, é isso que lhe fere, é isso que lhe deprime. O fato de ele não poder ter relação com Deus, encontrar-se com Deus, viver em comunhão com seus irmãos, adentrar o templo, glorificar o seu nome, ler a palavra do Senhor. Nada disso lhe era permitido, nada disso lhe era possível. Ele olha para Jesus e diz: se quiseres, podes purificar-me. Jesus não disse isso a ele, mas o que Jesus poderia ter dito era: eu não quero outra coisa. O ministério de Jesus, Gracinha, o ministério de Jesus é purificar pessoas, para que essas pessoas possam ter comunhão com o Pai. Não para entrar num templo, para entrar na presença de Deus. Por isso ele morreu, para nos purificar, para nos habilitar à sua presença, para dar-nos condições de acessar a Deus, de ter comunhão com Ele, porque por natureza somos todos impuros, por natureza somos tão pecadores, que jamais estaríamos habilitados, mas por isso o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Cristo que nos habilita para estar com Ele. É a palavra de Deus para todos nós hoje.
no mesmo espírito em que Daniel nos dirigiu na leitura e na canção, é essa frase de 3 palavras: quero, fica limpo. O homem disse: se quiseres, podes purificar-me. Jesus diz: quero, fica limpo. Mas antes de dizer isso, Marcos, o evangelista, faz uma observaçãozinha. E aí é uma expressão alemã em que Marcos dá o Sitzenleben, o movimento da alma com que Jesus diz isso. Ele diz: compadecido dele, lhe disse. Eu amo a palavra compaixão. Vocês sabem o que é compaixão? Eu estou olhando aqui, estou procurando, vou dizer assim, Caio, acho que tem aqui vocês 2, a Sofia também, só vocês 3 aqui, pode ser que não entendam o que eu vou dizer agora. Henrique também não vai entender muito bem o que eu vou dizer. Tanto em grego quanto em latim, paixão é sofrimento. Por quê? Eu só preciso explicar a Caio, a Henrique, a Sofia, não é? Ou não? Eu preciso explicar a todos vocês. A Rubens também. Tanto em grego quanto em latim, paixão é sofrimento. Tá certo? Depois eu explico a vocês. Não dá para explicar agora. Mas acreditem, é assim. Esta palavra significa sofrimento. Daí que a palavra compaixão significa sofrer a dor do outro. É co-paixão. É co-padecer. Padecer é sofrer. Quando Jesus se compadece, ele padece, ele sofre a dor do outro. Aquele homem se ajoelha diante dele e diz: se tu quiseres, podes purificar-me. E diz Marcos que o movimento da alma de Jesus foi o de compadecer-se dele. E compadecido disse: quero, fica limpo. E imediatamente aquele homem ficou limpo. E Jesus lhe disse: então agora, vai e apresenta-te ao sacerdote. Que funcionava como um inspetor para dizer quem não era limpo, quem não era limpo. E como aquele homem estava curado, então ele podia se apresentar a esse inspetor sanitário que funcionava, e era uma das funções do sacerdote. O sacerdote o declararia limpo, em condições de convivência, kosher, e ele seria reabilitado. Então Jesus disse: faça 2 coisas. Eu não sei se ele fez as 2. Uma, eu sei que ele não fez. Jesus pediu 2 coisas a ele. A primeira coisa que Jesus pediu foi o quê? Entrega uma oferta, aquela que Moisés determinou, em ação de graças pela tua cura. E a segunda coisa que Jesus pediu a ele foi: não conte isso para ninguém. Isso parece tão diferente do evangelho de hoje, né? Imagina se tem algum pregador curando e dizendo à pessoa que foi curada: não conte ninguém. No mesmo capítulo, Jesus expulsa um demônio. O demônio chega para ele lá na sinagoga de Cafarnaum. O demônio diz assim: viestes aqui nos atormentar, nós sabemos quem você é. E o demônio estava perto de dizer quem ele era, quando ele diz: cala a boca e sai desse homem. O que Jesus não queria era propaganda na vida dele. O que Jesus não queria era dizer às pessoas. Não, ele não queria isso.
tão na contramão da gente, não é, dos nossos dias. Quando eu vejo os caras dizendo assim, conta aí o que eu fiz por você, como foi, você foi curado, o senhor orou por mim, eu estou curado agora. Expulsão do demônio, vira aquela coisa que show. Jesus era assim, ó, cala a boca, não diz nada, aqui demônio não fala, vai embora. E ainda que seja para bem dizê-los. Lembra como aquela mulher possessa de espíritos malignos dizia acerca de Paulo e Barnabé que eles eram homens de Deus, e Paulo disse, cala a boca, sai dela, para com isso. Mas aquele homem saiu. E eu gosto dessa palavra e vou terminar com ela. Versículo 42. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Ficou limpo. Limpo da doença, limpo do juízo excludente, limpo do medo de se inserir entre os outros, ficou limpo de tudo isso que é mácula, que é mancha, que é nódoa e que nos afasta da vida. Vamos ficar de pé, vamos orar. A minha vontade era fazer esta oração de joelhos. Mas sabe por que eu não vou fazer? Sabe por que eu não vou fazer essa oração de joelhos? Porque eu tenho medo que vocês não se ajoelhem. Não medo que vocês não coloquem os dois joelhos no chão, porque colocar os dois joelhos no chão ainda não é ajoelhar. Sabe o que é ajoelhar? É reconhecer a presença do Senhor. Talvez você consiga fazer isso hoje à noite, Geraldo. Naquele lugar que Jesus disse que deveria ser o nosso lugar essencial de oração. Quando entrares em tua casa, no teu quarto, fecha a tua porta e orarás em secreto, e o Senhor em secreto te recompensará. Quem sabe hoje à noite você pode se ajoelhar. Mas não faça isso se for para fazer com esse movimento de alma, burocrático, formal. Quem dera hoje nós nos ajoelhássemos, discernindo a presença do nosso Mestre entre nós. Ele está vivo. E nós que nos ajoelhamos diante de tantos homens já, se não fisicamente, emocional e moralmente, hoje podemos nos ajoelhar na presença daquele que, querendo, pode nos purificar. E hoje eu tenho uma palavra de Jesus para todos vocês, mas que, Solange, só aqueles que têm fé podem acolhê-la. A palavra é: quero, fica limpo. Não importa onde e como, nem do que você se sujou. Não importa. Não importa. Nem onde, nem quando, nem do que, nem quem te sujou, se foi com tuas mãos ou se foram outros que te impingiram essa sujeira. Não importa. O que importa é que aquele que tem poder para nos purificar, hoje nos lembra que é sua vontade que fiquemos limpos. Bendito é o teu nome, Senhor. Eternamente louvado sejas pelo teu poder e pela tua graça. Senhor Deus, assim como havia
milhares e milhares de pessoas demandando por Jesus, e ele se interessou por aquele leproso. Te interessa por nós hoje à noite, Senhor. Encontra-nos e purifica-nos, porque se quiseres, tu podes nos purificar. A cada um de nós, purifica-nos, Senhor. Nós nos prostramos diante de Ti porque Tu és Rei, porque Tu és digno, porque Tu és Senhor, porque Tu és Deus. E te pedimos que nos dispenses a Tua graça, o Teu perdão e a renovação de nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. Podem se sentar.